Vamos lá. Deixa eu colocar aqui a questão da dosimetria da pena de multa. Eu vou usar, acho que um documento Word mesmo para facilitar a minha vida. Então, vamos colocar o Word aqui e vamos colocar um Código Penal para começar com a parte teórica. Então, pessoal, a dosimetria da pena privativa, desculpe, da pena de multa, ela está prevista no artigo 49 e 60 do Código Penal, né? Então, vamos lá primeiro para o artigo 49, que é a base mais importante. Vou aumentar a tela. Então, a dosimetria da pena de multa, né, eu já estou passando para vocês o entendimento ordinário e jurisprudencial consolidado. A dosimetria da pena de multa ela se dá em duas fases, certo? Na primeira fase, nós vamos ter aí 300, de 10 a 360 dias multa, que são fixados pelo juiz na sentença condenatória penal. Visto aí na tela? Tá dando para ver. Né? Então, eu vou colocar aqui, para ficar bem claro. Deixa eu aumentar o tamanho da letra. A gente está estudando a dosimetria da pena de multa. Então, ela é efetivada em duas etapas. Percebam, né, que efetivar em duas etapas é fundamental. A violação a isso é nulidade da sentença, na parte, obviamente, dessa fixação dessa dosimetria, né? Nulidade da dosimetria. Então, por isso que tem que ter muito cuidado na prova. Se você violar essas duas etapas, você zera a questão. Infelizmente, não tem para onde correr. Então, na primeira etapa, fixação da quantidade de dias multa, né, que varia de 10 a 360 dias. Isso está aqui, artigo 49 do Código Penal. Segunda etapa, não está no Código, é um entendimento doutrinário e jurisprudencial, tome cuidado com isso, né? E aí onde as pessoas se pegam, ou desculpe, né? Por enquanto eu ainda não entrei nesses aspectos, não, só do código. A segunda etapa, que está no código também, é a fixação do valor do dia multa. Fixação do valor do dia multa, que deve estar no parágrafo 1º do artigo 49, isso mesmo. Ó. O valor do dia multa será fixado pelo juiz de 1/30 a 5 vezes o salário mínimo, certo? Então, aqui no artigo 49, reitero, nós temos que na primeira etapa se fixa a quantidade de dias multas e na segunda etapa se fixa o valor de cada um desses dias multas. Então, nós temos as duas etapas. Deixa eu melhorar minha tela aqui, que ela está péssima.
Ok, então, boa tarde, Jaqueline. Então, estão aí as duas etapas, pessoal. A dosimetria da pena de multa ela é feita em duas etapas, que estão previstas, né? A primeira etapa no artigo 49 caput e a segunda no parágrafo 1º do artigo 49. Na primeira etapa, nós vamos fixar a quantidade de dias multa, né? Reitero, quanto é isso? De 10 a 360 dias multa. Repare como se escreve dias multa, né? Então, essa é a primeira etapa, e na segunda etapa, o valor ele varia de cada um desses dias multas fixados de 1/30 a 5 vezes o salário mínimo. E esse valor ele pode ser posteriormente triplicado, até triplicado, com base no parágrafo 1º do artigo 60 do Código Penal. Então, quando a situação econômica do agente é muito pungente, né? Mesmo a multa aplicada no máximo não vai ter afetação, porque esse agente condenado tem uma capacidade econômica enorme, o juiz pode triplicar esse valor máximo aí, que é de 5 vezes o salário mínimo. Né? Observe que o próprio código diz que para fixar a multa eu atendo à situação econômica do réu. Está no artigo 60. Tome cuidado, que aí é onde a galera erra. Por quê, professor? Exatamente pelos parâmetros, né? Então, o artigo 60 ele vale totalmente para a segunda etapa. Como assim, professor? Né? Porque na segunda etapa, o artigo 60 caput me dá qual é o parâmetro que vai ser usado. Situação econômica do réu, certo? Esse é o parâmetro que eu vou usar para definir o valor do dia multa entre 1/30 a 5 vezes o maior salário mínimo, que é o salário mínimo, só tem um no Brasil atualmente, e que eu posso triplicar, né, em caso disso ser ineficaz. Então, se diz que esse artigo 60, a jurisprudência do STJ e do STF só aceita isso para a segunda etapa. Prestem atenção. Então, o critério para fixação da segunda etapa é tranquilo, é condição econômica do réu. Então, muita atenção. Não me interessa a gravidade do crime que o réu cometeu em concreto. O que me interessa é a condição econômica do réu. Se o réu, né, como eu costumo dizer, é o capeta na face da terra, de tão mal que é, isso não nos interessa para esta etapa. O que me interessa é a condição econômica desse réu. Então, se esse réu é miserável na forma da lei, né, essa fixação aí vai ter que se aproximar do critério mínimo do valor do dia multa. E o critério mínimo é 1/30 do dia do salário mínimo, né? O salário mínimo dividido por 30, 1/30. E qual é o critério da primeira etapa? Não existe norma legal estabelecendo isso. A norma legal é do artigo 60 e ela manda o critério econômico. Por isso que Capês está correto quando diz que aí deveria ser o critério econômico também. Mas eu não vou me ater a isso, eu já expliquei no livro, já expliquei nas aulas, né, o porquê essa posição ela está ultrapassada, ela está fora de tempo, mas eu não vou adentrar nisso. O que importa é que a fixação da quantidade de dias multa, que é a primeira etapa, entre 10 a 360 dias multa, ela deve observar as circunstâncias judiciais, certo? Então, esse é o parâmetro e ele é uma definição jurisprudencial, é a posição do STJ e do STF. Existem pelo menos mais 3 posições minoritárias na doutrina e na jurisprudência. Mas como o STF e o STJ têm esse entendimento, né, o que é adotado em concursos da OAB e concursos como o da Fundação Sebrasp. Então, nesse aspecto, o livro que foi publicado em 2014, o nosso livro,
ele está atualizado em relação à dosimetria da pena de multa, e eu recomendo que vocês deem uma lida. Resumindo muito rapidamente agora, a pena de multa ela é fixada, né, em duas etapas, sendo que na primeira etapa se fixa a quantidade de dias multas, entre 10 a 360 dias multa, usando como parâmetro as circunstâncias judiciais. E na segunda etapa se fixa o valor de cada um desses dias multas que foi fixado na etapa passada, utilizando-se como parâmetro, né, a situação econômica do réu. O valor do dia multa é fixado de 1/30 a 5 vezes o salário mínimo, podendo, no caso específico do parágrafo 1º, que é raro, do artigo 60, ser até triplicado. E é basicamente isso. Então, essa é a parte teórica para fixar a pena de multa. Até aí, alguma dúvida? Eu vou entrar na parte prática agora. Tranquilo, professor. Ah, professor, a gente já viu isso, por que o senhor foi tão detalhado nessa história? Né? Porque o Vinícius tinha dito aí que ele perdeu a aula que estava com Covid, certo? Então, vamos para a parte prática. Digamos que nós temos um condenado à pena de multa. Você, o juiz, vai fazer agora a dosimetria, né? E quais as características desse condenado? Ele é miserável economicamente, né? Esse termo é pesado? Não. É o que a lei 1060/50 usa para dizer que a pessoa não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento, da sua família. Né? O conceito de assistência judiciária, que inclusive se usa até hoje, embora com parâmetros mais objetivos. Né? Então, isso aqui valoriza uma capacidade econômica que não é muito boa. Né? Então, a capacidade econômica do réu, no caso concreto, não é boa. E as circunstâncias judiciais são favoráveis. Né? Então, fique claro. Oi, Jaqueline, você não sabia não que vai cair na prova? Né? A primeira questão valendo 2, foi votado, viu? Não me deixe em situação ruim, não. Então, condenado à pena de multa, tem uma crase aqui, miserável economicamente, circunstâncias judiciais são favoráveis. Podem fixar a dosimetria da pena de multa desse cara, já tem todos os dados aí. Né? Fixem, e aí depois a gente resolve. Já pode? Calma. Jaqueline, ok. Breno, ok. Dária, Vitor, Vinícius e Eliano. E aí? Falando Vitor, mas Esmeraldo, né? Eu. Pronto. Vinícius. Vinícius é que não assistiu a aula. E aí, Daira, espero mais, está tudo, tá pronta já para a resposta. Vá, Vinícius, tente. Não, assim não, Vinícius. Tem que ser a dosimetria, né? Você tem que apresentar a dosimetria da pena de multa. Tome cuidado, veja como é importante a prática. Ah, professor, mas eu respondi as duas coisas. Eu fiz uma pergunta. Eu vou pedir na questão prática para que você faça a dosimetria. Né? Então, não adianta você me responder, teoricamente, os parâmetros corretos. Você vai ter que agir como um juiz e escrever o texto que o juiz escreveria na sentença condenatória. Certo? Mas, né, vamos partir desse parâmetro aí, né?
A sua resposta, Vinícius, está correta em termos de dados objetivos, né? Aí agora a gente tem que fazer a resposta escrita, né? Eu vou responder. Alguém quer tentar responder antes de mim? Se não quiser, eu respondo já. Deixa eu ver. Tá. Com base no artigo 49 do Código Penal, estabeleço 10 dias multa no valor de 1/30 de salário mínimo devido à condição do réu. Conforme artigo 49, parágrafo 1º, seria isso? Calma aí, Breno, que deu um pau aqui no meu navegador e ele fechou. Deixa eu voltar aqui de novo. Só um segundinho. Aqui. Vocês estão vendo a minha imagem? Vídeo e áudio tá ok aí para vocês? Sim, professor. Tá, só não tá mais a lousa, o Eu computador. tirei de propósito. Né? Então, vai lá, repita, Breno, por favor. Com base no artigo 49 do CP, Código Penal, estabeleço 10 dias multa, valendo cada dia multa 1/30 do salário mínimo. Pronto, zero. Exatamente. Pode corrigir. Veja, exatamente o que eu acabei de falar e falei na aula que daria zero. Quem assistiu a aula, né, eu dei exatamente esse exemplo, Breno, para dizer que era zero. Por quê? Porque você ia me dar as respostas primeiro, para depois você me dar as fundamentações. E aí ia misturar. Né? Você ia falar alguma coisa, fixo em 10 dias multas, no valor de 1/30, com base em circunstâncias judiciais e situação econômica ruim do réu. O problema é que as duas fases não estão separadas. Né? Então, vai a dica aí para vocês, que está escrita no livro, viu? E foi avisada na sala de aula. Né? Como é que eu respondo? Eu vou apresentar aqui para vocês. Né? Antes de eu apresentar, alguém quer tentar? Professor, Diga. me escuta? Escuto. No caso, eu coloquei aqui, fixo em 10 dias multas devido às circunstâncias judiciais favoráveis, e o valor de a multa seria 1/30 devido a agente ser miserável economicamente. Nota 2, que é o valor da questão. Está correto. Perceberam a diferença? Aí lá vem a resposta de Jaqueline. Pronto, perfeito. Jaqueline fez, né, também do jeito que a gente recomendou. E a gente recomendou mais. Né? Eu vou pegar aqui a resposta da Jaqueline, que atende, para não ter que escrever, e vou botar aqui no meu Word. Todo mundo vendo aí a resposta de Jaqueline? Sim. Né? Então, primeira etapa está aqui. Isso é a conclusão da primeira etapa. De 10 a 360 dias. Com base em quê? Circunstâncias judiciais. O fundamento está aqui. Então, eu tenho conclusão e fundamentação. Tem uma inversão de ordem lógica, mas, né, isso é estilo de redação, certo? Eu também faço assim, às vezes. Porque, normalmente, se você for seguir a ordem lógica correta, é premissa e conclusão. Mas conclusão e premissa aí resolve. O importante, Breno, e quem está me assistindo, é que a primeira etapa ela fica isolada gramaticalmente, porque senão vai dar ambiguidade e você não sabe o que é primeira ou segunda etapa. Essa mistura dá zero. Ela é gravíssima. Né? Então, inclusive, na aula, eu faço assim como Jaqueline fez, né? Mas na aula eu ainda fiz uma outra recomendação para vocês. Dois parágrafos. Evita esse erro. Né? Eu não sei se você se recorda, Breno. Eu, inclusive, falei isso na aula. Olhe, faça em 2 parágrafos, porque senão vai ter aluno aqui que vai escrever misturando e vai ter zero. Lembram que vocês viram na sala de aula? Né? Então, isso vai acontecer na segunda-feira, infelizmente. Certo? Então, o que é importante?
A parte teórica é super simples. Na hora de escrever, é super simples também, ó. Primeira etapa, quantidade de dias multa de 10 a 360. E o porquê que você está fazendo isso? Terminou o parágrafo. Segunda etapa, valor de cada dia multa. Né? Só colocando aqui, não é dia barra multa, é dia traço multa. Né? O valor do dia multa fica estabelecido em 1/30 do salário mínimo. Né? Então, valor do dia multa de 1/30 a 5 vezes, podendo ser triplicado. E argumento. Né? O argumento é esse que eu dei mesmo. Então, perfeito, nota 2, essa fundamentação. Certo? Então, eu recomendo que vocês façam assim, em 2 frases separadas. Professor, tem que ser exatamente como está aí? Não. Né? Eu posso fazer assim, atento às circunstâncias judiciais fixadas, estabeleço em 10 dias multa, né, a pena de multa do agente. Tendo-se em vista que o agente é miserável economicamente, fica estabelecido em seu patamar mínimo o valor de cada dia multa. Né? Fica estabelecido em seu patamar mínimo. Então, como você vai fazer isso? É do jeito que você quiser. Falando mais simples, falando mais rebuscado, falando mais objetivamente. O importante para mim, né, no meu barema de correção, tem que estar a primeira etapa separada da segunda. Tem que ter a quantidade de dias multa e por que você fixou aquela quantidade. E tem que ter o valor do dia multa e por que você fixou aquela quantidade. Ou seja, exatamente isso aqui, ó. Ok? Eu estou vendo que tem mais 3 pessoas na sala aí. Deixa eu ver quem é que está mais aqui na sala. Viu? Onde que eu organizo esse negócio? Pronto, consegui. Tá, Viviane, Rubens já tinha visto, e Daniela. A Daniela está me ouvindo aí também. Beleza. Gente, dúvidas? Outro exemplo desfavorável, claro, né? Vamos lá. Condenada à pena de multa. Qual é o nome do dono do Twitter? Elon Musk. Hello. Alô, alguém falou alô aí? Pronto, Elon Musk. Você pode fazer isso aí. Pode me responder abrindo o microfone ou escrevendo aí no chat, como quiser. Só para ficar claro, né? Todo mundo entendeu aí o que é tipo Elon Musk, né? Um réu que tem a condição econômica do Elon Musk, ele é o quê? Bilionário, Ele é, né, bilionário, sei lá. trilionário, né? Cara mais rico do mundo, só isso, né? Mas enfim, esse já é um parâmetro bom para saber, né? Isso aí, muito bem, Liano. Essa é a melhor definição, podre de rico. Né? Então, como a gente já fez uma prática, vocês podem falar, se quiser andar mais rápido. E quem está assistindo aí, relembrando da época de
aula remota, na moita, né? Se quiser aparecer, falar, fique à vontade. Viu? Isso é mais interativo, a gente já se conhece, não tem necessidade disso, né? Mas enfim. Professor, Oi, Daniela. então ficaria de acordo com as circunstâncias judiciais, né, favoráveis em 10 dias? 10 dias multa. Perfeito, primeira fase não muda nada, é isso mesmo. E a segunda, como ele é podre de rico, segundo a Eliana, poderia ser 5 vezes o salário mínimo. 5 vezes o salário mínimo, e aí, né, uma multa de 5 vezes o salário mínimo para cada um dos 10 dias multa, vai ter algum efeito nesse cara aí? Não. Então, você usa o parágrafo 1º do artigo 60 e pode até triplicar. Nesse caso, justifica triplicar. Né? E como eu faria isso? Eu faria, na verdade, como um terceiro parágrafo, né? Ou um adendo ao segundo parágrafo. Eu diria, né, o primeiro parágrafo não muda, é esse aqui, ó. Porque perceberam? O critério não é econômico. Então, se a variável foi circunstâncias judiciais favoráveis, tem que dar essa mesma resposta. O que mudou foi aqui, ó. O valor do dia multa fica estabelecido em 5. Eu até colocaria assim: verifica-se que, mesmo estabelecendo o valor do dia multa em 5 salários mínimos, o valor da multa seria ineficaz, tendo-se em vista a vultuosa situação econômica do agente, razão pela qual fica triplicado esse patamar com fundamento. Esse fundamento aí nem precisava, só para, como é coisa diferente, né? Pra vocês saberem onde está. Aqui está escrito aqui, né? A pena de multa pode ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Então, perceba que eu usei, inclusive, eu não tive nem criatividade. Eu usei a mesma variável de valor da lei, que foi ineficaz. Embora eu ache O que senhor não. colocou o Código de Processo Civil. Oh, CPB, obrigado. É, então, basicamente, é isso. Né? Vamos para um outro exemplo que fecha a tríade. Mesmo exemplo, eu vou voltar aqui para miserável economicamente e circunstâncias judiciais. Ok, podem fazer. Né? O caso hipotético agora é esse aqui, viu, pessoal? Esqueça os anteriores. O réu é miserável economicamente, mas é o capeta na face da terra.
Pode, professor. Pode, Dani. Pronto. De acordo com as circunstâncias desfavoráveis, né? A pena pode ser. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Tome cuidado. O termo é circunstâncias judiciais. Existem diversos tipos de circunstâncias. Né? Vá de novo. Certo. De acordo com as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena dos dias multas ele pode ser colocado no máximo, né? 360 dias multa, né? Mas como ele é miserável economicamente, o valor do dia multa pode ser o mínimo, que é o 30º. Ok, né? Mas eu sinto na sua explicação insegurança, né? Uma dosimetria ela é feita na voz imperativa, né? Não pode ter insegurança nem questionamento. E quando eu uso extremos que prejudicam o réu, eu tenho que usar todos os elementos que eu tenho dos autos ou do caso hipotético para justificar, né, esta mão mais pesada. Por que eu estou falando isso? Né? Porque você disse que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, 360. Não é assim. Né? O que nós temos de certeza é o seguinte: se as circunstâncias são favoráveis, judiciais, de 10 a 360 dias multa, obrigatoriamente é 10 dias multa. Isso aí não tem dúvida. Se as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, né? E aí, eu posso descolar do 10, mas eu só vou subir ao 360 quanto mais desfavorável for essa circunstância no caso concreto. Então, perceba aqui agora, né, quando a circunstância judicial é favorável, minha única resposta de 10 a 360 dias multa é 10. Quando minha circunstância judicial é desfavorável, pode ser de 11 a 360. Todo mundo está percebendo isso? Né? E aí, qual é a resposta certa, professor? Veja, eu já estou dando os parâmetros, então não tem resposta certa. Você tem resposta mais ou menos proporcional, mas eu duvido que tenham respostas iguais, né? Esse caso, ele permite, basicamente, que eu chegue no 360, permite, né? Mas não é só porque as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, que é o que Daniela falou. É porque ele tem uma outra característica que me permite justificar porque que eu estou sendo tão draconiano, né? Então, o que tem aí no meu caso hipotético que me permitiria chegar até os 360 ou no valor alto de dias multa? Ah, professor, eu acho que isso aí dá 100, eu acho que isso dá 200 dias multa, acho que dá 300, né? Qualquer uma dessas respostas serve, mas não serve, tome cuidado, somente o fato de dizer que as circunstâncias são desfavoráveis. Se elas são desfavoráveis, beleza, pode ser de 11 a 360. Quanto desfavorável é no caso concreto? Né? Então, faltou isso, Daniela. Na sua explicação, você disse que ela vai ser o máximo, 300 dias multa, porque elas foram desfavoráveis. Né? Olha aqui o que a questão, né, está dando de importante. Olha. Juízo de valor e juízo de valor. Né? Como é um caso hipotético e vocês não estão pegando provas nos autos para vocês mesmos avaliarem, né, vocês vão se basear nesse juízo de valor que já foi dado. Você não inventa. Né? Então, concordam comigo que, nesse caso, tem um quê a mais para eu passar, né, para chegar perto dos 300, né? Elas não são só gravosas, elas são extremamente gravosas as circunstâncias judiciais. E elas não são só desfavoráveis ao agente, elas são muito desfavoráveis. Certo? Então, há necessidade, e aí quando eu vou para a prática de verdade também, na prática real, quanto mais o juiz, né, caprichar na pena para o réu,
mais fundamentada tem que ser a decisão dele, senão ela vai ser reformada lá em cima e a pena vai ser abaixada, certo? Todo mundo entendeu isso? Né? Mas o que eu quero que todo mundo entenda, basicamente, é a lógica. E a lógica mais simples de entender, olha, eu estou com dificuldade de entender a lógica disso. Você faz com o caso que eu dei inicialmente, que é o que está aí no livro, né? Deixa eu pegar o livro aqui. Ai, no livro. Está falando de pena de multa aqui. Então, né? O livro, inclusive, dá uma explicação mais completa do que foi dada aqui, inclusive. E vem com exercícios práticos, ó. O primeiro caso que eu dei para vocês foram esses, ó. Onde nós temos miserável economicamente e as circunstâncias favoráveis ao agente, né? Perceba que a resposta está aqui com comentários. Tem um outro caso aqui, né, que é o estilo Elon Musk, com circunstâncias super desfavoráveis. Né? Então, está aqui também como eu respondi no caso concreto, certo? Então, eu recomendo uma leitura no livro. Mas é basicamente isso. Ficou alguma dúvida? Né? Lembrando que o Vinícius abriu aí essa porta de revisão da pena de multa. Né? Eu acho que a gente revisou mais do que em sala de aula, inclusive. Dúvidas? Tranquilo, professor. Professor, no caso de não ser, as circunstâncias são desfavoráveis, ponto, sem ser extremamente desfavoráveis, colocar 360 também estaria errado? Veja, como eu estou dando, né, um caso, eu já estou te dando as variáveis de valor, que no caso concreto era o juiz que ia fazer, né? Você teria que agregar aí, e estaria se arriscando, alguma justificativa para sair dos 11. Né? Circunstâncias só desfavoráveis, professor. Eu não passaria de 50 a 100 dias multa. Né? Porque é só desfavorável. Né? Mas se eu quero chegar no 300, 300 é muito, cara. Né? 300 tem que ter, olhe, percebam os graus, ó. Circunstâncias favoráveis é o mínimo. Circunstâncias desfavoráveis pode ser de 11 a 360. Reitero, quanto mais, né, gravoso para o réu, mais a sua fundamentação tem que ser caprichada. Então, só com circunstância judicial desfavorável, você não tem como chegar a 300 dias multa. Né? Ah, professor, mas está aberta a questão, eu não conheço o caso concreto, é uma hipótese. Né? Fica aí pelos 50, né? Pelos 100. Né? Agora, chegar em 300 é complicado. 300 é para situações extremamente gravosas, certo? Aliás, eu nunca vi acontecer na vida. Beleza, valeu, professor. Gente, próximo ponto. Concurso de crimes. Vamos lá, concurso de crimes. Concurso de crimes, concurso de crimes. Concurso de crimes, super simples. Concurso de crimes. Concurso de crimes, eu estou falando, é simples, mas eu lembro que... Diga, Eliano, você levantou a mão aí?
Professor, do senhor ir para concurso de crimes, o senhor pode repetir o 64, inciso 1, sobre a reincidência? Que essa foi aquele finalzinho sobre o livramento condicional e o sursis, eu ainda não consegui pegar direito. Certo. Né? Mas uma coisa não impede a outra, não, Eliano. Eu vou falar do concurso de crimes pela ordem aqui que o Breno perguntou primeiro, certo? Depois eu vou aí para a sua dúvida. A ordem aí não vai alterar, não. Vou só priorizar a ordem das perguntas. Então, vamos lá, Breno. Concurso de crimes. Reiterando o que eu estava falando, concurso de crimes, pessoal. Ele foi dado de forma simplória, mas, como todo assunto, ele tem diversas questões jurisprudenciais específicas para serem estudadas, né? Mas eu acho que o objetivo da matéria é que vocês tenham a base para poder, quando estudar, entender o que é e se atualizar. Então, concurso de crimes, vocês têm que focar em dois aspectos básicos. Quais os tipos de concurso de crimes? Então, eu tenho um concurso, né, material, novo, tipos, para tipos. Então, eu tenho no artigo 69 do CPB, eu vou ter aí o concurso material. Ah, professor, e o conceito? Está lá, quando a gente comete dois ou mais delitos. Nós temos o artigo 70 do CPB, e vai ter, né, o concurso. Saiu aqui, foi. Tá sem a lousa. Pronto, coloquei agora. E tem o concurso formal, né, que se divide em perfeito e imperfeito. E nós temos o artigo 71 com o crime. Perceba que não é concurso continuado, né? Só para continuado, comum e especial. Rapidamente, né? O que é importante no geral que vocês entendam, né? E deem uma lida aí num manual de penal geral, né? Porque isso eu não trato no meu livro, que eu vou direto para questões práticas de concurso de delitos em sentença, que é a parte final, que eu chamo de engenharia de dosimetria, que eu não recomendo nem que vocês leiam, né? Porque não é cobrado de vocês e é um assunto mais complexo e focado para concurso de sentença penal para juiz. Então, ali é prática para candidato que passou para a fase de juiz de direito, ou juiz federal. Então, vamos lá. Voltando para cá, então, nós temos aí esses três tipos de concurso de delitos. O concurso material, o conceito está no artigo 69 do Código Penal. Vamos lá ver. Estou no 60, eu vou pular para o 69. Então, o conceito está aqui, ó. Né? Esse é o conceito. Concurso formal, professor. Formal, a gente tem dois tipos. O perfeito, né? Que é esse conceito aqui, com uma conduta, uma ação ou omissão. O agente pratica dois ou mais delitos. E se, né, basicamente, os crimes, se a ação ou omissão, se a conduta é dolosa e os crimes resultam de desígnios autônomos, eu tenho aí o concurso formal imperfeito, o exemplo do nazista tirando na cabeça dos judeus. Né? Então, esse é o concurso formal imperfeito. Então, todos entenderam, ó, conceito geral de concurso formal. Até aqui. Aqui tá tranquilo. Né? Concurso formal perfeito, é isso que está sublinhado aí.
E o imperfeito? O imperfeito é isso aí, com essa característica. Né? Se quiserem até sublinhar o código de vocês, isso aí é possível. Então, essas partes destacadas, elas mostram exatamente a diferença entre um e o outro. Né? No concurso formal perfeito, o agente não quer dois resultados. Né? Agora, quando a gente quer dois resultados autônomos, são desígnios dolosos autônomos, nós temos aí um concurso formal imperfeito. Veja que eu não estou falando de consequência, eu só estou definindo o que é, por enquanto. E o crime continuado, né, nós temos o conceito, a história lá do novelo de lã de ouro, lembram disto? Então, o conceito de crime continuado é esse aqui, ó. O agente, mediante mais de uma conduta, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, forma de execução e outras questões similares, né, um é havido como continuação do outro. Né? Ou seja, há um, uma unidade subjetiva de praticar um crime só que ele é dividido em etapas. Né? Então, esse é o crime continuado comum. Ele está no caput do artigo 71. É isso que eu sublinhei aí. Existe o crime continuado específico. E o que é isso, professor? Aquele mesmo conceito do comum, né? E como o concurso formal perfeito, né? O concurso formal imperfeito aproveita o conceito do perfeito, né? Só para esclarecer que se for doloso com desígnios autônomos, é imperfeito. Aqui é a mesma coisa. Crime continuado, que é aquele conceito lá, né? Se for em crime doloso contra vítima diferente, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ele é considerado crime continuado especial. Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que distinguir. Né? São 5 tipos. São 3 espécies de concurso e 5 tipos no total de possibilidades aí. Concurso material, concurso formal perfeito, imperfeito, crime continuado, comum e especial. Ok? Até aí? Né? Entendido isto, que é 80% do problema, fica só essa pergunta. Né? Então, como eu disse, concurso de crimes é super simples. Eu tenho que saber quais são os tipos de concurso de crime, que é uma coisa, eu acabei de mostrar para vocês com conceito. E a outra coisa, eu tenho que saber como se aplica a pena. Né? A pena, eu vou usar no Brasil 2 metodologias, 2 sistemas. O sistema do cúmulo material. Por que cúmulo, professor? Porque eu estou falando aqui, né, o réu está sendo condenado no mesmo processo por diversos delitos, e num crime pegou 4 anos, no outro pegou 5. O que eu faço com essas penas? Né? Então, cúmulo material significa, óbvio, soma, uai. Né? Você praticou 10 crimes, vai somar a pena dos 10 crimes. Isso é cúmulo material. E temos exasperação. O que é exasperação? Exasperação já é um instituto benéfico ao réu, isso é importantíssimo, né? Em que, por questão de política criminal de cada país, em determinadas situações, quando o réu comete muitos delitos, em concurso de delitos, as penas não são somadas, não é aplicado cúmulo material. Então, eu uso uma outra metodologia. Que metodologia é essa? Eu pego a pena de um dos delitos, né? Então, vamos só para entender aqui. O réu foi condenado a 5 anos por um crime, 5 anos por outro, e 5 anos, 5 anos. Por 4 crimes cometidos em concurso. Se aplica a exasperação aí, qual é a pena que eu pego para exasperar? A mais gravou. Certo. Mas aí foi 5, 5, 5 e 5. Qual é que eu pego? Qualquer delas.
Exatamente. Né? Então, de propósito, se não tem mais gravosa, vai ser qualquer delas. Vou pegar uma só de 5. E as outras, professor? Esqueça. Né? E essa só que eu peguei, eu vou fazer o que a norma me mandar. E que no Brasil a exasperação ela é aplicada na terceira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, através de uma causa de aumento. Lembram disso? Né? Então, a gente vai ver as consequências aqui. Ah, professor, mas se é benéfico ao réu, como é que eu vou aplicar uma causa de aumento? Meu amigo, em vez de somar as penas, ele vai pegar uma só e vai aumentar o percentual. Então, é super benéfico para ele. Né? E é tão benéfico que a gente relembra aqui que se eu aplicar exasperação e for pior do que cúmulo material, o que eu tenho que fazer, pessoal? Cúmulo material benéfico. Exatamente, esse é o conceito de cúmulo material benéfico. Toda vez que é aplicada a exasperação, no caso concreto em que é cabível, resultar em uma situação de pena mais prejudicial ao réu do que a soma das penas, do que o cúmulo material. Então, sou obrigado, normativamente, a aplicar o cúmulo material. Ou seja, existe um gatilho normativo que obriga que exasperação no Brasil só seja para beneficiar o réu. Ok? Então, reitero, olha como concurso de crimes é legal. Só saber os conceitos e como é aplicada a pena. O que está faltando aqui nesse quebra-cabeças? Vamos ver se vocês estão ligados. 69, como é aplicada a pena? Que é o concurso material. Somando. Certo? Qual o nome do sistema? Cúmulo material. Beleza. E por que eu estou perguntando isso, Breno? Não é de sacanagem. É porque há uma tendência de se confundir concurso material, que é o concurso de delitos, com a solução para as penas. São duas coisas diferentes, perceberam? Sim. Concurso material de delitos é quando a gente comete 2 ou mais crimes. E cúmulo material né, o cúmulo material que é de pena significa que esses 2 ou mais crimes que a gente cometeu terão as penas somadas quando do cômputo delas. Então, são coisas diferentes. Então, aqui é a causa e aqui é a consequência. Né? Então, vamos lá. Ô, Eliano, quando quiser falar, pode falar, bicho. Não precisa ficar levantando a mão, não. Diga aí. Professor, nesse caso dessa exasperação, essa pena vai ser a pena mais gravosa, aumentada ou reduzida de 1/6 até a metade? A gente chega já aí, Eliano. Mais importante do que saber isso é entender agora, né, o que eu estou perguntando. Então, eu perguntei artigo 69, vocês me responderam, é cúmulo material, sistema de penas que se aplica. Concurso formal perfeito, qual é o sistema de pena que se aplica? Exasperação. Ok? Então, se você não está entendendo isso que Breno está respondendo, né, você tem que me perguntar, porque isso é importante. O concurso formal imperfeito, qual é o sistema de penas aplicável? Cúmulo material. Crime continuado comum e o especial, que é a mesma coisa, a solução. Material ou exasperação? Exasperação diferenciada com ação diferente, né? Pronto. Né? Resposta mais completa ainda, Breno. Mas todos exasperação. Então, só para lembrar todos, né? Exasperação eu tenho aqui e eu tenho nesses dois. Dos 5 casos aí, 3 são de exasperação, 2 são de cúmulo material. Ok até aí? Tirando os casos de cúmulo material benéfico que ocorram no caso concreto. Né? E aí, entendido isso, viu, Eliano, que é o mais importante, eu vou para cá. Ó. Qual o sistema de pena que eu aplico no concurso material? Perceberam onde está a resposta?
no próprio artigo 69. Aí eu vou para o artigo 70. Né? Concurso formal perfeito está onde que o professor disse? Está aqui, ó. Lembram disso? Esse é o conceito de concurso formal perfeito. Qual a consequência, professor? Estou esquecido. Está aí a consequência, né? Essa consequência é cúmulo material ou exasperação? Exasperação. E como é a exasperação? Aumenta de 1/6 até a metade. Qual a minha referência? E aí eu não fico lendo, porque o legislador colocou de um jeito o algoritmo normativo que confunde a cabeça. O que o legislador quer dizer aí, para ser bem simplório, é o seguinte: tem vários crimes. Eu vou pegar um só e vou aumentar de 1/6 até a metade. Qual que eu pego, professor? O pior deles. Ah, professor, mas no caso concreto, eu já apaguei aqui, né? No caso concreto, são todas iguais as penas. Tudo bem, você vai pegar um só, né? Então é isso que o legislador vai dizer sempre. Você vai pegar um dos crimes, a referência mais gravosa do caso concreto, um só, e vai aplicar de 1/6 até a metade, certo? Essa solução é a solução de exasperação para concurso formal perfeito, ok? Concurso formal imperfeito, professor. Né? Lembram que o conceito de concurso formal imperfeito está aqui, ó, na última parte do caput. Né? E quando o concurso formal é imperfeito, o que o legislador manda você fazer? Aplicar cumulativamente. Né? Então, outro jeito de decorar isso é o seguinte: eu só tenho um cúmulo material no concurso material de crimes e no concurso formal imperfeito. No concurso formal perfeito, a exasperação, que a gente acabou de ver, de 1/6 até a metade. E no crime continuado, a exasperação nos dois casos. No caso do comum, né, é aquele mesmo padrão, pega um dos delitos e aumenta de 1/6 até 2/3. Está aqui, ó. E no caso do crime continuado especial, o juiz pode, utilizando aí circunstâncias judiciais como parâmetro, aumentar até o triplo. Certo? Então, com isso, nós temos aí todo o concurso de delitos. Sobre concurso de delitos, pessoal, alguma dúvida? Né? Então, se sobre concurso de delitos não tem nenhuma dúvida, a gente vai agora para a dúvida de Eliano. Né? Eliano, de novo, acho que é a mesma dúvida que ele me fez na sala, e que é a parte mais difícil de reincidência, eu concordo com ele, é sobre o termo inicial da contagem do período depurador. Né? Como assim, caso prático, Jaqueline? Hein, Jaqueline, está me ouvindo? Prática a gente só vai ter de pena de multa, Jaqueline. As outras questões são teóricas. Então, vamos lá para a dúvida de Eliano. Eliano está com dúvida dos termos iniciais para a contagem do período depurador da reincidência. Né? Então, eu vou direto a esse assunto. A gente volta para o artigo 64 do Código Penal, que diz que, para efeito da reincidência, né, nós temos aí o período depurador. Né? Então, o que é fácil nisso? O que é fácil nisso é período depurador
ou prescrição da reincidência, né, é o quê? É o período de 5 anos, é um prazo de 5 anos, que após ser concluídos, né, nós vamos ter aí que não vai ser possível mais computar o delito anterior para fins de reincidência, né? Então, aí tá beleza. E um prazo tem um termo final, que é o termo adquem, tem um termo acó, né? Então, o problema desse período depurador, na redação apresentada pelo artigo, né, que eu vou botar aqui para vocês, que é o artigo 64, inciso 1º, o problema do período depurador é o termo inicial, né? Então, o termo inicial aqui, ele tem uma regra e 2 exceções. Qual é a regra, professor? Ou seja, de onde, como regra, eu conto esses 5 anos? Cumprimento da sentença ou extinção da pena, né? Então, um exemplo claro disso é o sujeito foi condenado aí a 10 anos por homicídio doloso, né? Transitou em julgado a sentença condenatória e o cabra foi cumprir a pena. Cumpriu os 10 anos, certo? Aí foi extinta a punibilidade depois de 10 anos de cumprimento da pena. Aí começa a contar o prazo de 5 anos. Se o sujeito, nesse período, praticar um outro delito, é reincidente, né? Observadas aí todas as limitações que vão dos artigos 61 a 64, né? E o conceito de reincidência, que não é objeto aqui da pergunta. Tranquilo. E se esse agente comete um novo delito, depois de transcorridos 5 anos após o cumprimento da pena? Esse delito de homicídio não conta, né? Então, se estava dependendo disso, não é reincidente, passa a ser primário de novo, né? Vai ter que contar com outro delito, não com esse. Certo até aí, Eliano? E esse que é o conceito mais importante. Como eu disse, né, o prazo regra é o cumprimento da pena ou extinção da pena, que pode se dar, sim, o cumprimento da pena, né? A pena pode ser extinta pela prescrição, pela decadência, pela anistia, né, e outras coisas mais. Que também não interessa aqui, que é só pensar que o cara não deve mais ao Estado, conta dali, era lógica também, por isso eu coloco na regra. Então, o termo inicial, que nós vamos ter aí 2 exceções, são esses aqui, ó. Esse prazo de 5 anos, eu começo a contar da concessão do livramento condicional ou da suspensão condicional do processo, né, se não houve revogação, né? Então, eu conto o período de prova desses institutos. E aí já é mais complexo. Por quê? Em determinados crimes, o réu pode ter direito ao suscis da pena, suspensão condicional da pena. E aí a pena é suspensa e o réu passa um período aí de prova de 2 a 4 anos, cumprindo algumas condições, mas o réu não chega a ser preso. Por isso que se chama suspensão condicional da pena. E aí o que importa aí para a contagem do prazo, né, é que o réu cumpra o período de prova sem revogação. Ou seja, cumpriu, vai extinguir a punibilidade depois de 2 a 4 anos, e aí o legislador abriu exceção, disse, nesse caso, eu não conto quando o agente pagou a suspensão condicional do processo dele. Eu computo nessa contagem o período de prova. Então, eu vou voltar 2 a 4 anos, que é o momento da sentença em que se dá esse benefício. Então, a contagem ela é antecipada. E livramento condicional é a mesma coisa, só que livramento é outro instituto. No livramento condicional, o agente é condenado, e aí, quando está executando a pena, nós temos aí, basicamente, que, cumprindo algumas condições, o agente tem direito de cumprir parte da pena em liberdade, certo?
A regra no Brasil é cumprimento de 1/3 da pena. Os outros 2/3 você pode cumprir fora do estabelecimento penitenciário. E aí, nesse caso, depois que o agente cumpre a pena toda, né, mesmo incondicional, o agente vai cumprir a pena toda. Exemplo, o cara foi condenado a 6 anos, passou 2 anos no sistema penitenciário, conseguiu o benefício, os 4 anos restantes, que é período de prova, porque ele está sob condicional, esse agente vai estar cumprindo a pena fora do presídio. Terminou de cumprir, beleza, extinguiu a punibilidade depois de 6 anos, né, porque cumpriu a pena. Não vai contar do cumprimento da pena. Como foi um livramento condicional não revogado, vai contar o período de prova. Então, eu vou voltar 4 anos atrás, eu vou voltar ao momento que começou o livramento condicional. Nesse meu caso, né, a gente percebe que o cidadão só vai ter mais 1 ano antes de ser primário de novo. Certo? Ok, Eliane. Então, é só você lembrar que esses são 2 casos excepcionais que mudam o termo inicial de contagem do período depurador. E todos que estão assistindo, né, não esquecerem do principal. O que é o principal? O que é período depurador? Né? Esse que é o principal. Né? Até porque, Eliano, né, não vai ter prática disso. Então, é importante entender o conceito do que é período depurador, que é sinônimo de prescrição da reincidência. Certo? Alguma dúvida sobre essa questão, pessoal? Não. Ok, Dária. Beleza. Né? David entrou aí agora. Certo? Pronto. Então, a gente falou sobre a pena de multa, falou sobre concurso de delitos, falou sobre a reincidência. Alguma dúvida mais, galera? Nenhuma? 10 segundos para encerrar a aula. Antes de encerrar, Jaqueline, vai cair método trifásico de dosimetria? Vai, Jaque, só não vai cair as circunstâncias judiciais, como eu prometi, né? Beleza, David. Como você entrou no finalzinho, eu vou quebrar seu galho e vou mandar depois a parte gravada. Né? Eu acho que boto no meu canal do YouTube e deixo disponibilizado lá. Enfim, sobre a dosimetria da pena privativa de liberdade, reitero, só não vai cair a primeira etapa, né? Mas o conceito geral, segunda etapa, terceira etapa, vai cair. Né? Só pedir para vocês a gentileza, quem, né, tiver trajado adequadamente aí, não for tímido, de abrir a câmera para a gente bater uma foto aqui da aula, né, do Covid. Mais ninguém? Calma aí, meu próprio. Fazendo Dani aparecer sem maquiagem. Muito bem. É. Vamos lá, sorriam. Pronto. Podem ficar com cara de raiva agora de novo. Eu vou pegar a foto e colocar na lista aqui. Deu mais quórum do que a aula de penal 2, viu? Tá bom esse negócio aí. Bom, galera, eu acho que, né, por hoje é só, a menos que vocês tenham mais alguma dúvida. Valeu, professor. Obrigado. Todos, né, eu positivei com Covid essa semana aí,
mas meu período de 7 dias de isolamento está terminando amanhã, né? E eu, teoricamente, já estou assintomático. De qualquer forma, eu vou fazer um teste na segunda, né? Com 7 dias, que teste que eu faço? Aquele de nariz mesmo? Vinícius, você viu como essa cadeira está desmanchando? Você ia fazer uma vaquinha para me dar uma nova. Tá caindo aos pedaços. Hein, galera, como é que faz teste de Covid para saber se não tem mais Covid Eu acho depois? que é de sangue, eu acho. Não, acho que para o período de. Do nariz, É do nariz ainda esse de 7 dias? sempre, não é não? Mas acho que já passou o período de contaminação aí, então já não faz mais sentido. A médica tinha dito isso, né? Mas só por desencargo de consciência, mas enfim, né? Tá tranquilo. Olha alguém entrando agora, certo? Para quem chegou depois, pessoal, eu vou colocar no YouTube, né, a parte aí das explicações. E pronto, Vinícius, eu vou na farmácia, que é mais prático. Então, eu coloco aí no YouTube as explicações, quer dizer, o link. Desculpe, eu coloco esta aula no YouTube e o link lá na lista, certo? E, enfim, tranquilidade, a prova vai ser super tranquila na segunda-feira, né? Uma questão valendo 2 pontos de pena de multa e os 5 pontos distribuídos aí nas demais questões, né? E como Jaqueline já questionou, não há outras questões práticas, certo? A única questão prática é a da pena de multa, que foi acertada com vocês, que inclusive é assunto anterior, né? Vai ter sim, né? Aí são 5 pontos para outras questões, Eliana, certo? Aí eu vou ver como é que eu faço, tá bom? Mas eu quero alguma coisa bem prática do meu ponto de vista, né? Para não perder muito tempo e ser fácil de corrigir, né? Para a gente já ir comemorar. Embora, né? Com os critérios adotados, eu acho que a maior parte de vocês já está passada, inclusive. Quero aqui registrar, né? Publicamente, que isso é uma aula formal, queira ou não queira, né? Parabéns a todos, a turma quase toda, né? Quase 100% da turma, acho que só faltaram umas 2 pessoas, mas aí que estavam mais afastadas mesmo, fez os vídeos cumpriram, no geral, a tarefa, né? Alguns vídeos brilhantes aí, tem alguns ainda que eu vou publicar depois, eu não estou publicando todo dia, porque senão, né, perde lá a conectividade com o site. Mas eu vou publicar mais uns 2 ou 3 vídeos de vocês ainda, que teve muitos vídeos bons, né? Parabéns a vocês. E segunda-feira a gente se vê lá na prova, e qualquer coisa a gente vai se comunicando aqui. Até amanhã eu estou tirando dúvidas lá no grupo ou no privado do WhatsApp, tá bom? Valeu, galera. Um abração. Bom final Valeu, de semana. galera. Tchau, professor. Tchau. Deixa eu só ligar aqui a gravação.